que aplicou. Aí um diz, o guarda errou. E por que errou? Porque essa não era a solução mais razoável. A solução mais razoável era trazer o cidadão infartado para fora do parque. O outro diz, não, eu acho que acertou. A mais razoável era essa, de permitir que a ambulância entrasse. Por sua vez, o presidente do Conselho de Controle diria, vocês dois estão errados. Por que vocês dois estão errados? Porque não cabe ao órgão de controle determinar qual é a decisão mais razoável. O órgão de controle tem a atribuição de dizer se ela é razoável ou desarrazoada. E eu considero que ela é razoável, não sei se é a mais razoável, mas ela é razoável, pelo que declaro ou voto no sentido da legalidade do ato praticado pelo guarda. Esse processo vai para o prefeito, em nível de recurso. O prefeito não vai decidir se a decisão tomada pelo guarda era ou não a mais razoável. Ele vai decidir, continua sendo decidida por ele, é a questão de saber se a decisão tomada pelo guarda era ou não razoável. Se era, é legal. Se era desarrazoada, era ilegal. E vejam o que Perelman, diga-se de passagem, nós somos os repetidores do princípio da razoabilidade. Porque a lógica do razoável ela é fundada basicamente em dois autores importantes, o Chaim Perelman, belga, e o Recassin Siche, mexicano. Nós somos repetidores. E eu tenho a felicidade de ser um repetidor. E tem um livro do Perelman ao meu lado. E toda vez que eu posso repetir o Perelman, eu repito. É claro, dizendo, foi o Perelman que disse. Mas que eu gosto que ele escreveu. Eu acho que ele inovou na teoria geral do direito. Diz o Perelman, cumpre observar a esse respeito que o razoável não remete a uma solução única, e sim implica uma pluralidade de soluções possíveis. Veja a analogia do pensamento dele com as daqueles a que eu me referi, inclusive o Kelsen. Porém, há um limite para essa tolerância. E grifei eu. E é o desarrazoado que não é aceitável. É só o desarrazoado que não é aceitável. No momento em que o órgão de controle passa a considerar que uma solução é ilegal porque não era a mais razoável, ele está extrapolando as suas atribuições, interferindo no exercício da função administrativa. Bom, exemplo prático. Inclusive, eu estava conversando com o Paulo Modesto na hora do almoço. Exemplo prático. Uma empresa estatal adotou a pré-qualificação para uma licitação de uma obra de grande complexidade técnica, com base no artigo 114 da Lei 866, que diz que adotar-se-á a pré-qualificação sempre que for necessário um exame mais detido da qualificação técnica das licitantes. Ora, se o empreendimento é de alta complexidade técnica, está perfeitamente razoável entender que se fizesse a pré-qualificação. Objeção da unidade técnica de um Tribunal de Contas. Qual foi? Disse, não pode ser adotada a pré-qualificação, não deveria ser adotada a pré-qualificação. Por quê? Porque a pré-qualificação pode conduzir ao conluio ou ao direcionamento da licitação. Note-se que o contrato já estava sendo executado, a licitação já havia sido exaurida. E o argumento foi, pode, se bem que não há nenhum indício de que tenha havido nem conluio, nem direcionamento. Duas distorções básicas desse pronunciamento da unidade de controle. Primeira, a de dizer que a pré-qualificação pode conduzir ao conluio ou ao direcionamento.
Eu, assim como o professor Carlos Pinto Coelho Mota, tenho mais de 30 anos de experiência em licitações de contratos. E posso afirmar que existe pré-qualificação sem conluio ou direcionamento, como existe conluio ou direcionamento sem pré-qualificação. Segundo, o fato já se havia registrado, já havia ocorrido, e a impugnação se baseava no que poderia ter acontecido. Eu concordaria se dissesse a pré-qualificação levou ao conluio ou direcionamento com as provas que nós temos, e vamos responsabilizar quem se conluiou, quem direcionou, ou quem se conluiou e direcionou. Que é uma palavra que agora começa a aparecer no vocabulário administrativo e de controle brasileiro. A palavra responsabilidade. Essa é uma reflexão breve a respeito do princípio da razoabilidade e da discricionariedade administrativa, da interpretação. E eu gostaria de terminar com duas observações. A primeira delas é que eu iniciei essa pequena palestra dizendo que eu era a favor e defensor, mais ainda, do trabalho multifuncional. Mas vou citar um caso concreto que ocorreu recentemente para mostrar quais as limitações desse trabalho multifuncional. Realiza-se uma licitação. Um edital vai para um órgão no Ministério Público. Envolve questões de técnica de engenharia. Aí é encaminhado para o serviço, para o setor técnico de um determinado estado da federação, que eu não sei qual é. E o setor técnico encarrega 2 engenheiras para dar um parecer a respeito do edital. As engenheiras pegam um livro de direito de um autor renomado, muito importante, de excepcional competência. Excepcional competência. Reconhecida a competência em todo o país. E diz, vamos dar o nosso pronunciamento com base no livro de fulano de tal, edição número tal. Aquelas, por sinal, diga-se de passagem, a edição já está superada. Tinha uma edição mais recente. E da Lei 866, que também não é edição antiga. É claro que não teria havido modificação, mas nem sequer tiveram o trabalho de comprar um exemplar novo. E elencam 5 questões referentes ao edital. 3 de natureza claramente jurídica e 2 de técnica de engenharia. Essas 2 engenheiras, elas escrevem um parecer a respeito das 3 questões jurídicas com uma desenvoltura que nenhum advogado teria coragem de ter. E conclui pela ilegalidade das 3 questões jurídicas, dos 3 pontos jurídicos. Isso é ilegal, isso é ilegal, isso é ilegal. Com a maior simplicidade. Elas provavelmente não conhecem Perelman, não conhecem Kelsen, não conhecem Teoria Geral do Direito, não conhecem, só conhecem aquele livro que tomaram como base e que para elas foi uma Bíblia. Eu não posso dizer nem que foi uma Bíblia, porque a própria Bíblia comporta interpretações. Quanto às 2 questões de engenharia, elas disseram, nós não temos elementos para decidir.